Voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre o Projeto Verão, os excessos da cultura fitness. Rafael, quando algumas figuras, eu tenho certeza que para as pessoas que agora nos assistem e que seguem essas pessoas, né? Mayra Cardi, uma moça, desculpa a expressão, uma semi-celebridade, né? Ela participou de um reality show na Globo e dos Estados Unidos, tendo visto, sendo vista, né, pela Anitta, um cantor de uma dupla sertaneja famosa, as pessoas foram até ela e hoje ela vende pacotes de nutrição, alimentação, dieta e pacotes de treinamento via Instagram, via FaceTime. 300 mil reais, mais ou menos, o início do processo. Aí ela diz assim, jogue fora o seu pão e coma mais fruta. Qual que é o impacto disso no aluno, no paciente de vocês? Como é que é isso? É o que a gente tinha falado, é a moda fitness no Instagram. Uhum. Eu conheço, não só ela, conheço outras pessoas também. E é aquela realidade que não tem como comparar com a nossa. É vender um pacote para 15 pessoas, sendo que as 15 pessoas, cada um tem sua individualidade. Cada um precisa da quantidade de calorias necessárias, cada um precisa de um treino específico e vende uma ilusão. É o que a gente falou, vende uma ilusão. Algumas pessoas vão dar certo e outras não vão dar certo. E aí que entra aquela parte da frustração. Pô, eu fiz um programa, não deu certo, aí o outro ali eu fiz e deu certo. E o negócio não para, é uma roda. Uhum. Daqui a pouco vai vir outra, que vai vir outra, e aí vai vir a dieta da vez, vai vir o treino da vez. E não existe, tem que ter individualidade. Agora, Natália, qual que é a implicação de algumas dessas dietas loucas, assim? Jejum intermitente com low carb? Explica pra gente o que pode acontecer para esse dentista, para esse advogado, para esse sujeito que tem uma vida normal, meio-dia, ele tá batendo o cartão de ponto dele. Sim, nós estávamos debatendo isso também, né? Como que é importante para o paciente e para a gente também traçar esse perfil, né? E definir, será que esse paciente pode fazer uma low carb? Será que não vai atrapalhar o perfil emocional dele? O que é o low carb, só para o pessoal entender? São dietas, né, que têm abaixo de 40% aí de carboidrato do valor energético total do dia. Abaixo de 40% a gente já considera low carb, pelas diretrizes, pelo menos brasileiras, o percentual de carboidrato geralmente é até um pouco maior. Hoje em dia fala-se muito do carboidrato como vilão, né? Tem horas que eles colocam muito alimentos como mocinhos, alguns como vilões, né? E é importante traçar esse perfil nutricional e a nutricionista definir a dieta com o paciente, que tipo de carboidrato que pode comer, qual horário, será que tem indicação mesmo? E isso é uma estratégia nutricional. O que nós consideramos errado hoje são profissionais que trabalham específico só com esse tipo de dieta, como se ela fosse a salvação da pátria para todos os pacientes. E nós sabemos que ela é uma estratégia nutricional, nem todo paciente vai se adaptar. Eu não sou contra, em alguns momentos a gente utiliza isso com alguns pacientes, sim, mas em outros é impossível de utilizar, né? Os colegas podem falar, quem treina muito intenso, o carboidrato é uma fonte imediata de energia. Então, tem pacientes que têm até, assim, estresse, momentos de raiva intensos pela falta do carboidrato. Então, a gente tem que ir trabalhando aos poucos. Fruta é carboidrato, legumes que vêm debaixo da terra são fontes de carboidratos boas, né? Ricas em vitaminas e minerais, e a gente não precisa excluir tudo dentro de um plano alimentar equilibrado. Agora, aí eu queria, até por uma questão de frequência, assim, qual o sujeito que chega primeiro, ele vai ao nutricionista e ele vai ao educador físico, ele pergunta, ou ele já olhou isso na internet? Com certeza ele já olhou. Muitas vezes ele já chega e fala assim, professor, não é melhor eu fazer assim, não? Acontece demais. Já fala o que ele deve fazer, né? Então, isso acontece demais. E o que mais me incomoda do que a gente está falando é a questão da individualidade. Então, essa pessoa, ela vende um pacote, o mesmo pacote que ela vende para você, ela vende para mim, vende para minha mãe, para o meu pai, que são pessoas totalmente diferentes, né? Com realidades diferentes, histórico de vida diferente, né? Corpo diferente, histórico de vida, de atividade física diferente. Então, isso é o que mais incomoda a gente, mais chateia. Qual que pode ser a consequência? Poxa, são várias, né? Primeiro, a minha maior preocupação, o que eu tento passar para os meus clientes, meus alunos, para os meus atletas, é que tudo que você quer uma resposta rápida, muitas vezes pode acontecer o contrário, de você se machucar, se lesionar, e aquilo vai te retardar o seu objetivo, né? Então, se você quer uma resposta ali para
para 1 mês, 2 meses, você pode, de repente, intensificar muito e isso vai te prejudicar, você vai ter que ficar 1 mês parado, 2 meses tratando de uma lesão, né, ou se privando da atividade física. Então, o que mais me preocupa é isso. Em relação às dietas, principalmente o efeito sanfona, né? Que é o que Sim. ninguém quer, que a pessoa às vezes consegue, então, seguir aquela dieta por 1 mês, fazer depois. Então, a gente tem que avaliar isso. Será que é a melhor dieta para mim? Eu vou conseguir dar continuidade, frequência nessa reeducação alimentar? Porque é isso que garante o sucesso do peso e do tratamento. É aquela dieta que você, ou reeducação alimentar, que você consiga realmente seguir para o resto da vida, mantendo uma saúde, né? Consequência, Rafael. De repente ela me corrige, mas quanto eu aprendi que de repente um nível saudável, eu não sei se hoje já mudou, era mais ou menos 4 quilos, 5 quilos por mês. Então, de repente, chega uma pessoa procurando a gente e com 1 semana ela perde 5, 6 quilos e realmente não acompanha a dieta sanfona, a pele não consegue acompanhar Essa perda, né? perda total. E acontece o efeito sanfona, porque daqui 2 semanas a pessoa está ganhando 3, 4, 5 quilos de novo. E a gente brinca muito porque a internet ela é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, porque qualquer um tem acesso às informações, mas não é qualquer um que sabe interpretar. Então aí, de repente, uma pessoa já chega pra gente falando o que tem que fazer, o que tem que comer e o que vai treinar. E a gente fica assim, ué, então para que você procurou um profissional de educação física? Agora, eu acho interessante, e aí tem a ver com as 3 áreas que estão aqui, né? A educação física, a nutrição e a psicologia. São 5 as doenças que a gente pode pensar que são nefastas hoje, dentro desse âmbito de doenças mentais. A depressão, as questões de toxicomania, de compulsão e os transtornos de ansiedade. O transtorno de ansiedade que se coloca no pânico e nos transtornos alimentares, eles são destrutivos para a vida do sujeito. É o camarada que acha que não, a nutricionista disse que o plano dele seria o ideal perder de 3 em 3 quilos por mês, e aí coloca uma dieta que é bem palpável. A nutricionista, né, Natália, senta com o sujeito, olha, o que você gosta de comer? Lá na sua casa, cozinha o quê? Né? Porque não adianta nada você chegar e falar assim, olha, vai cortar na sua casa pizza, chocolate, vai cortar isso tudo. Mas é uma casa cheia de gente, então tem um sujeito que gosta de pedir uma pizzazinha por telefone, o camarada tá olhando lá, a casa não abraçou o projeto. Por exemplo, um adolescente obeso dentro de casa. Se a casa não abraça o processo, nós estamos falando aqui de um adoecer muito grave, que vai ter consequências nefastas na vida do sujeito. Frustração, baixo rendimento na escola. E aí, aquilo que se observa, por exemplo, no mês passado, no Setembro Amarelo, tentativas de suicídio até esse ponto, né, Natália? Sim, na verdade, existe toda uma anamnese clínica antes, justamente para avaliar esses pontos, cultura, hábito, o que o paciente está disposto, condição socioeconômica, né, cultural, né, como que eu posso passar uma dieta para um paciente à base, por exemplo, de comida japonesa, algumas proteínas, ele detesta esse tipo de comida, então tem que ser estudado, tem que ser bem avaliado isso daí para o paciente aderir, né, ao plano. E a gente deve levar esse mesmo raciocínio para atividade física, né? Não adianta eu virar, você vai fazer musculação. Você odeia fazer musculação, mas você precisa de fazer trabalho de força, resistência e tal. Não precisa ser necessariamente a musculação. Então, da mesma maneira que a gente está falando da nutrição, a gente tem que pensar na atividade física também. É importante todo mundo praticar atividade física? Mas eu vou fazer uma coisa que me dá prazer, porque eu tenho que pensar justamente em não parar. Né, que aquilo seja para o resto da minha vida. Então, se eu gosto de correr, vou correr. Esse ponto eu acho que é o mais importante. Não adianta, igual ele falou, eu te obrigar a fazer uma atividade física, vamos colocar, por exemplo, você precisa emagrecer, eu quero emagrecer, tudo bem, vamos fazer uma aula mais intensa. Se você vai sair daquela aula chateado, para mim já não valeu mais a pena. Porque eu acho que a melhor atividade física é que te dá prazer. Exatamente. É onde que você vai ter um resultado a longo prazo bem mais satisfatório para você do que eu te colocar numa aula de intensidade muito alta, com mês você não quer saber nunca mais de atividade física. Só para dar um exemplo para o telespectador, o que seria uma aula intensa? Eu consigo fazer uma aula intensa em qualquer modalidade. O cara ficar todo doendo. A intensidade não é modalidade, é como você... É como você passa um treino. Então, de repente, eu posso causar uma aula de hidroginástica intensa. Então, assim, a intensidade ela é variável dependendo da modalidade? Não, dependendo do que eu vou passar para o aluno. Então, o que a gente sugere? Faz uma atividade que te dê prazer. O grau de intensidade, o seu professor e você vão chegar no nível que você aguente. Por exemplo, o CrossFit é considerado uma atividade intensa. Mas eu tenho pessoas que têm 60 anos fazendo CrossFit
com a intensidade baixa. Sim. Observado por esse profissional, Observado pelo orientado. E a profissional. questão da intensidade, que uma frase que eu costumo usar muito é que 80% de 10 é 8, de 100 é 80. Então volta na individualidade, Volta na né? individualidade. Eu vou trabalhar com intensidade alta. O que é uma intensidade alta? Intensidade que é alta para você, de repente ela não é para Por mim. que aquele camarada que te procura com a ilusão assim, pô, eu quero contratar o psicólogo, o treinador, o personal que trabalha lá no Cruzeiro. E eu quero que ele me dê a carga igualzinho ele deu no atleta dele de manhã. Eu sou muito franco, Jair. Eu abro o jogo. Essa questão, igual eu te falei, de questão no futebol demais, questão da velocidade. Porque o futebol, cada dia mais você precisa de um atleta veloz. Então, eu já tive muitos alunos, né? A maioria até dos meus alunos particulares são atletas de futebol, né? Ou estão parados, voltando de lesão e tal. E você não pode iludir. Ah, eu preciso melhorar a velocidade. Claro, vamos trabalhar a velocidade. Você precisa melhorar a velocidade. Mas você nunca vai ser rápido igual o outro. Uhum. Então, não se compare com o outro, não venda uma coisa que você não vai conseguir atingir. Uhum. Isso para o advogado, isso para o dentista é destrutivo, Válido, né? Assim. mas vale do mesmo jeito, Uhum. né? E você tem que ser real, tem que ser realista. Qual que é a sua realidade? Fechando esse segundo bloco, no terceiro e no quarto eu quero trabalhar outras variações. A dieta que a Natália vai colocar aqui agora que pode encaixar com o seu plano alimentar, com a realidade que você vive. E que tipo de vida que você espera com o seu projeto verão, passar da praia que você está imaginando em janeiro, levar de fevereiro até dezembro? Vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.